Como ser próspero, como ganhar dinheiro, como viver bem e sobreviver a isso. Sou Jorge Carlos Jukoski, eu sou auditor de Dianética. Eu trabalho como terapeuta aplicando os métodos de Dianética como método terapêutico. E essa ciência aplicada como método terapêutico resolve praticamente qualquer problema emocional que uma pessoa tenha na vida. Isso é um fato, porque todas as dificuldades que uma pessoa tem na vida derivam diretamente de coisas ruins que pessoas lhe fizeram. Essas coisas vieram todas de fora, né? E aí, estas coisas vão se complicando e vão se acumulando na medida que o tempo passa e a vida vai ficando mais complicada. E na terapia dianética nós resolvemos isso. Porque é muito simples de compreender como isso é. Uma das coisas mais marcantes que a mente reativa faz é criar sentidos de urgência. A pessoa fica imersa nos problemas, nas dificuldades e nas circunstâncias da vida, sabe? Você tem conta para pagar, você tem filho para cuidar, você tem a sua carreira para desenvolver, você tem que vender seu produto ou serviço, você tem que pagar suas contas, você tem que manter seu relacionamento, tem que administrar os conflitos, tem que um monte de coisa, né? E o dia inteiro é tomado por coisas da realidade, ou seja, daquilo que a pessoa está vivendo. E aí entra um pequeno problema nessa equação. Para você ter um futuro, você precisa criar um futuro. E como se cria um futuro? Postulando um futuro, ou seja, decidindo como você quer que esse futuro seja, de preferência fazendo um plano, né? Um planejamento por escrito. Mas mesmo assim que não seja um planejamento por escrito, você pode se lembrar de um momento na sua vida em que você decidiu que uma determinada coisa seria de um certo jeito e essa coisa se encaminhou nessa direção, né? Então o que eu mais vejo, pessoas que eu atendo terem dificuldade, é exatamente com aquilo que as pessoas reclamam de que elas não têm, que não alcançam, que não conseguem, mas que na verdade nunca decidiram que queriam isso. Por exemplo, eu ajudei várias pessoas já a se tornarem milionários. E muitas dessas pessoas já tinham isso como um ponto de vista, a maior parte deles. Eu quero ser milionário de qualquer jeito, né? E quando a pessoa decide realmente alguma coisa, essa coisa se encaminha para essa direção, né? Claro, a pessoa precisa fazer a parte física, que é tudo aquilo que é necessário, passo a passo, para chegar lá. Mas se não decidiu, não tem como ter um passo a passo, sabe? Essa é a diferença de pessoas que alcançam coisas e pessoas que não alcançam coisas. Aí entra um negócio interessante, sabe? Você vê por aí conceitos que de vez em quando faz sucesso, que aparecem em livros e coisas do tipo, como Segredo e não sei mais o quê, que esses materiais ensinam como a pessoa criar futuro. Quando a pessoa decide realmente que quer alguma coisa, sem nenhuma sombra de dúvida, a tendência é que a pessoa se encaminhe na direção disto. Então, uma das coisas que mais complica essa condição de a pessoa tem que criar um futuro é exatamente a mente reativa, que não deixa você pensar. Coloca você o tempo todo com tantos pensamentos na cabeça, com tanta coisa emaranhada, tantas preocupações, tantas considerações, tantos medos, tantas coisas, que não sobra tempo para criar futuro. Apesar da mente reativa, você pode tomar decisões e dizer, ok, eu quero que minha vida daqui a 10 anos seja assim, assado, frito, cozido, temperado. E enquanto você postula isso, postular significa decidir que uma coisa será de um certo jeito, sem consideração, você tem que alimentar essa ideia com planos.
de como é que você vai chegar lá e começar a mover coisas nessa direção. E aos poucos as coisas se encaminham nessa direção. É assim que funciona. Então, a dica de hoje é: cria um plano. Tenho certeza, porque assim, a maioria das pessoas, olha que eu já atendi mais de 2.000 pessoas nesses 20 anos. E é incrível que 90% das pessoas não tem um plano para o futuro. As coisas simplesmente vão acontecendo, sabe? A pessoa vai se deixando levar. A maior parte é assim. Isso não funciona, sabe? Porque se a pessoa não decide como ela quer viver, os outros vão decidir. E não vai ser bom para a pessoa, sabe? Porque são os pontos de vista de outros, não são os seus. Então tá aí uma dica importante: crie um futuro. Comece a postular um futuro. O que você gostaria, como você gostaria de viver ou estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você decidir alguma coisa, vai passar o tempo. Se você não decidir nada, vai passar do mesmo jeito. E quem cria o seu futuro, a sua realidade, é você. É você. Exatamente. Então, a forma de você tomar responsabilidade por esse futuro é criando e movendo coisas na direção disso. Então, se por exemplo você decidiu que você quer ser piloto de avião, sei lá, pode ser qualquer coisa. Como é que você começa isso? Primeiro vai atrás de uma escola. Se você não sabe pilotar, vai atrás de uma escola, descobre quanto custa, começa a pagar o curso, começa a fazer e se move nessa direção, sabe? Se é outra coisa, idem, qualquer coisa. Mas ação que faz com que o objetivo seja alcançado. E normalmente quando a pessoa empreende essas ações, o objetivo é alcançado muito antes do que a pessoa pensa. Sabe? Esse é o poder da ação. Beleza? Então é isso. Crie um futuro. Você pode.